Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre uma operação que eu estou fazendo já há algum tempo em Ambev, né? Vou tentar explicar um pouco, né, qual foi o racional, por que que eu estou fazendo. Na verdade, começou como um teste, né, essa operação, e já estou fazendo desde setembro do ano passado. Então já tem alguns meses, né? E mostrar já alguns resultados e também alguns problemas, né, que tem nessa estratégia. É uma estratégia em que eu utilizo a venda de put, né? Mas também faço a compra de uma put mais longa para me proteger. Diferente do que geralmente a gente vê, né, nos outros vídeos ou em outras instruções, né? Muitas vezes a ideia é o que? As pessoas mandam você comprar uma put dentro do dinheiro, né? Principalmente nesse momento aí e tal, juro alto. Essa put dentro do dinheiro costuma ter ali algumas vezes, né? A put dentro do dinheiro longa costuma ser mais barata, tem um certo desconto, né? Mais barata não, ela tem um desconto por causa da taxa de juros. Mas eu sempre enxerguei um certo problema, né, nessa questão, porque você compra essa put dentro do dinheiro e acaba pagando um valor alto. E se o ativo sobe, né, você perde esse valor. Então eu preferi fazer uma abordagem diferente. Eu tentei colocar no qual eu ia ter o dinheiro, né, lá em renda fixa para assumir o compromisso aqui na parte que eu estou vendendo de put, e ia comprar uma put mais longa, como se fosse ali meio que um stop, né, uma certa forma de proteger esse capital. Então isso significa o quê? É um capital que da alocação estrutural, né, de minha carteira, ele é principalmente ali da renda fixa, né? Ele não é 100% voltado para a renda variável. Então vou expor esse capital à renda variável, mas ao mesmo tempo eu quero proteger, né, para que eu não perca muito dinheiro, né, caso aconteça alguma coisa. Então aí por isso que eu decidi, eu vou vender put, né, fora do dinheiro, mas ao mesmo tempo vou comprar uma put longa também fora do dinheiro para me proteger. E aí, quando eu comecei lá em Ambev, foi lá por volta do mês de setembro, a Ambev estava nessa região aqui, né? E eu lembro, depois eu vou até mostrar ali, né, as operações que já foram feitas. Aí eu vendi uma put aqui mais próximo do dinheiro, na região de 12,36, e fui aqui e comprei uma put. A gente estava lá em setembro, comprei uma put para agosto, né, de 2026, isso eu tô falando de setembro de 25. Só que eu comprei aqui nessa região de baixo, né, por volta dos R$ 11. Então eu estava colocando um risco, né, na operação. Eu olhando ali pelo gráfico, eu imaginava a Ambev estava barata nesse preço, né? Mas naquele momento, né, a gente não tinha certeza que ia subir ou se ia continuar caindo. Então eu comprei uma put para me proteger, né, aqui nessa região de baixo. Então o que a gente tem aqui? Diferente da put ITM, né, que você já põe o dinheiro em risco, né, na compra da put, eu fiquei com um risco futuro, né, que era o quê? Ser exercido numa compra de uma put aqui em cima, a minha proteção estava aqui embaixo, né, então eu tinha o risco de perder dinheiro aqui dessa região, né, dessas diferenças de strike. Aí depois eu vou mostrar ali para vocês. Aí depois dessa venda de put, né, o ativo entrou em uma tendência de alta. Se for olhar o que daria mais dinheiro naquele momento, seria comprar call, né? Depois que passou é muito fácil de ver isso, né? E naquele momento eu compro uma call longa, né? Até mesmo aqui mais fora do dinheiro, essa call ia ter valorizado bastante, né? Se eu compro uma call ali essa região de 12,90, 13 e pouco, o papel chegou até a 16, então ela iria se valorizar muito. Mas não foi isso que eu fiz, né? A estratégia era outra, que era de ficar vendendo o put. E aí, com essa esticada aqui, o que aconteceu, né? A put que eu tinha aqui embaixo ficou muito distante, e aí começou a gerar um certo problema, porque eu comecei a vender umas put bem mais fora do dinheiro. Aqui no início eu tinha vendido na linha do dinheiro, né? Recebi bastante prêmio suficiente para pagar a put que eu comprei e ainda sobrou, né? E aí aqui, como ela virou pó, eu fiquei com todo o prêmio. Mas quando teve essa alta também, então a região que eu tinha de proteção começou a ficar muito distante, né? E aí eu tive que começar a vender bem mais fora do dinheiro.
Então chegou um momento que eu vi que não estava fazendo mais sentido, aí eu fui e comprei outra put, né? Com strike já mais próximo que o strike na região dos R$ 13, para fazer mais sentido a questão da proteção, né? Porque você imagina, se eu estava vendendo put aqui nessa região e o ativo cai, né? Por mais que eu tinha a proteção aqui nessa outra região, né? Mas aí começa a ficar uma distância muito grande. E não era isso que eu queria, né? Eu tinha o plano de ter um risco, mas não um risco tão grande. Era para ter um risco ali menor. A partir do momento que eu comprei essa nova put aqui, eu até tentei negociar, né? Essa lá de baixo, mas não consegui. Aí eu deixei. Falei, se em algum momento o ativo cair, e talvez ela se valorizar e estiver chegando mais próximo do vencimento, talvez eu consiga vender, né? É a questão da liquidez também, né? Muitas vezes, por mais que você tenta colocar lá no book, você não consegue vender aquela opção mais longa que você está comprado. E aí eu continuei e de novo, né? Essa put minha aqui da região dos R$ 13, acho que era strike 13,9, começou a ficar distante também, né? Que o ativo chegou a bater lá nos 16, mas durante toda essa trajetória aqui, eu ainda continuei fazendo as vendas de put, né? Sempre fora do dinheiro, tentando pegar ali pelo menos 10 ou 15 centavos na venda de put. Agora o papel começou a recuar aqui, tá? Já tinha acontecido isso aqui em algum momento atrás. Eu ainda não fui exercido em nenhum momento, né? Como eu estava vendendo ali sempre fora do dinheiro, por mais que o papel caía, mas não chegou a ficar abaixo do strike. Nesse momento ele está abaixo aí da última operação que eu fiz, né? E eu acabei alterando de novo, né? Eu peguei essa put aqui do 13, que eu estou comprado na região dos R$ 13, que é lá para frente. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui, né? Para ficar mais claro aí quais são os strikes e tudo mais, quais as operações. Eu vendi, né, essa put com prejuízo, né? Que eu comprei por 55 centavos. Então o papel veio aqui para cima, então essa put que eu estou comprado se desvalorizou. Mas também começou a mesma coisa, né? Não estava fazendo muito sentido mais o papel lá nessa região dos R$ 16 e eu com a proteção lá no 13, né? Então estava começando a ficar ruim para eu vender as puts aqui, né? Por mais que eu vendesse bem fora do dinheiro, ia receber um prêmio muito baixo, né? 5, 6 centavos para ter uma certa proteção maior. Então eu alterei de novo, só que aí eu vendi essa aqui e comprei uma aqui na região dos R$ 14. Então eu vou passar aqui para a tela onde tem as operações, né, para a gente entender aí. E aí vou mostrar aqui qual foi a última operação, então, né? A última operação que eu fiz lá no dia 13 de abril foi essa aqui, né? E eu coloquei os strikes aqui. Eu vendi o strike que eu tinha do 13,02 e comprei a do 14,02, tá? Só que aí a do strike 13,02 de Ambev ia vencer agora agora não, né? Ia vencer no mês 10 de 2026. Então eu acabei prolongando mais, né? Comprei uma put mais longa do strike 14,02. Isso muitas vezes não é porque é o que eu quero. É porque eu saio ali olhando os vencimentos e os strikes e procurando aonde está tendo alguma negociação para eu conseguir fazer o negócio. Então essa aqui foi a única que eu consegui que tinha book, né? E mesmo assim um book, tipo assim, de um lado estava 20 centavos, o outro lado 50 centavos. E aí eu fui lá colocando de 1 em 1 centavo até achar negócio no 34 centavos, tá? Tem esse problema, né? As opções mais longas dá um pouco mais de trabalho para negociar. E aí eu vendi para o mês de maio, isso aqui tá errado, tá? Eu vendi o strike 14,92 por 15 centavos. Então essa é a operação que está aberta. A questão toda que você tem que entender aqui eu assumi um risco, né, de 90 centavos, porque eu comprei o strike 14,02 e vendi um strike acima 14,92. E quando eu fiz isso, o papel tava lá
próximo de 16, né? Próximo dos R$ 16. Então, era um strike OTM que agora já está dentro do dinheiro. E aí, qual a ideia, né? Desde quando eu montei essa estratégia? Se em algum momento o ativo ficar aí dentro do dinheiro e for para exercício, eu vou assumir o papel, né? Até porque eu tenho uma proteção aqui longa, que é o strike 1402, tá? Então isso significa o quê? Por mais que o ativo caia, lá em fevereiro de 2027 eu consigo sair dele a 14,2. E se eu passar a ter o ativo, né, na carteira, o que eu posso fazer? Posso começar a vender call fora do dinheiro, né? Porque eu tenho que ir recebendo dinheiro também para pagar esses 34 centavos que eu tive esse custo, né? Eu já recebi 15 centavos aqui, mas ainda ficaram aí 19 centavos que eu tenho que pagar. E ainda tem esses 90 centavos aqui, né? Que seria prejuízo. Então eu tenho que tentar remunerar isso aí até lá no vencimento, caso eu tenha o ativo em mãos, né? Para eu não sair com prejuízo na operação. Então é toda uma certa lógica ou logística aí que você tem que ter em mente o que você está pensando. Não quer dizer que vai dar para fazer, que vai ser tranquilo de fazer, né? Se o mercado ficar mais lateral, seria o melhor. Porque aí, ou eu conseguiria ficar vendendo put aqui, recebendo bastante prêmio, né? Aí em 2 meses praticamente eu já pagaria essa put aqui. E os outros meses eu teria só de lucro. Mas não é isso que na prática a gente viu que não é bem isso, né? A Ambev, por mais que ela tenha uma característica de ficar muito tempo lateral, aí quando eu comecei a fazer as operações nela, ela resolveu andar, tá? E aconteceu a mesma coisa com Petrobras também lá atrás, né? Não sei se vocês lembram, a Petrobras estava um bom tempo ali entre 30 e 33 reais. Aí eu comecei a fazer essa mesma operação, né? Comprei uma put ali, acho que nos 30 reais, e estava vendendo o put do 31, e ela simplesmente disparou. Não me deu prejuízo, né, na operação de Petrobras, mas não foi o lucro que eu queria, né, vamos dizer assim. E aí aqui a gente tem, né, as operações então que eu já fiz em Ambev, desde que eu comecei, como eu falei. Foi lá em setembro de 2025, tá? Eu comprei uma put aqui do Strike 10,98 e naquele momento eu vendi uma do 12,36, tá? Essa aqui eu tinha vendido por 35 e comprei uma por 24. E aí, como o papel subiu, né? Ficou. Eu tive. Eu recomprei essa aqui de 35 centavos por mixaria ali, tanto que deu 339 de lucro. Aí essa put aqui do 10,98 eu ainda tenho em carteira. Esses dias eu tentei de novo ver se eu vendia lá por alguns centavos, não consegui e deixei quieto lá para ver se mais para frente eu consigo negociar. E aí eu continuei, né? Então eu fiz a operação em setembro. Parece que eu não fiz no mês de outubro, pelo que eu tô percebendo aqui. Eu acho que deve ser que o papel tinha esticado muito, então eu fiquei aguardando ali. E aí eu fiz de novo a venda de put, então, em novembro. E aí foi o que eu falei, né? Começou, não estava fazendo muito sentido. Aí quando foi no mês de dezembro, eu comprei essa put aqui do Strike 1302, tá? E naquele momento, eu até acabei que em dezembro, né, eu vendi uma put que estava até abaixo aqui do 1302, né? Foi o 12,92, tá? E aí foi o que eu fui fazendo, né? Vendi aqui em janeiro o Strike 12,67, recebi 15 centavos. O de dezembro eu tinha recebido 14 centavos. Em fevereiro foram 16 centavos. Lembrando que isso aqui não foi o lucro total, né? Eu saí recomprando essas puts, né? E nem sempre foi por 1 ou 2 centavos. Por exemplo, essa aqui do 19 do 12, que vencia em janeiro, tá? O lucro foi 89,29, né? Essa de janeiro aqui, que era de fevereiro, vencia em fevereiro, o lucro foi 119. Então aqui
seja, eu recebi R$ 150, tive lucro de 119, que eu tive que recomprar a put. A de março eu vendi por 16 centavos, recomprei e saí com lucro de 109,60. A do mês de que venceu venceu agora em abril, né? Eu vendi por 10 centavos, aí como o papel tinha subido muito, e aí a gente percebe o quê? Que foi subindo aqui o strike, né? Aqui na verdade até caiu, né? Foi 12,92, 12,67, foi algum momento ali que a Bev foi esse momento aqui, né? Que ela, não sei se foi aqui, nesse momento, deve ter sido aqui esse momento que ela ficou um pouco mais lateral, então eu consegui vender ali mais o strike semelhante, aí depois ela parou de novo. Aí eu tive que ir subindo o strike, né, que eu estava vendendo, e aí começou a não fazer muito sentido, né? Eu vender, por exemplo, o que eu iria fazer, né, para o mês do vencimento de maio, que foi vender o strike 14,92 e eu estar comprado no 13,02, então eu não estava muito confortável com essa distância toda, né? Que era do 13,02 para 14,92. Então era 1,90. Aí para mim já estava ficando um pouco fora da estratégia inicial, né? Aí eu comecei a enxergar isso aqui e falar, não, vou pegar, vendi, né? Essa aqui que ia vencer, vai vencer ainda em outubro. Eu até imaginei que talvez e agora, né, depois que aconteceu, faria mais sentido se eu tivesse só deixado essa put e tivesse comprado da outra aqui, né, do strike 14,02, tá? Ou outra coisa também, né, aí já é os insights que a gente vai tirando depois, né? Talvez eu poderia ter feito o quê? Aos poucos, né, à medida que eu fui tendo esses lucros aqui, seria uma forma de realimentar, né, a operação aos poucos, para não precisar fazer uma operação de uma vez só, né, igual aqui eu tive que vender aqui para pagar a outra para não sair tanto dinheiro do caixa, né. Eu poderia ter ido comprando, né, esse strike mais alto aqui aos poucos, tá? E aí talvez ir fazendo duas vendas, né? Fazer uma venda de um strike mais fora do dinheiro, que combinasse mais com 13,02 e já fizesse um mais próximo que combinasse mais com 14,02. Então, por enquanto, eu considero que a estratégia tem sim algum sentido, né? Não é, nossa, como vai me deixar milionário, a ideia não é essa. Mas aí eu tenho que lembrar também que eu tenho o dinheiro que está na renda fixa, então esses valores que estão entrando aqui todo mês ali, né? Eu vou aumentando essa renda fixa, fica um extra, né? E lembrando, né? Se caso eu for exercido agora, né? Igual eu falei, estou vendido aqui no 14,92 e estou comprado no strike 14,02. Então, nesse momento tá dentro do dinheiro, né? Estou vendido aqui nessa região, que é do 14,92, e estou comprado aqui no 14,02. Então o papel agora, se tivesse encerrando hoje, daria exercício. E ele pode continuar caindo aqui e dar exercício. Aí eu vou comprar as ações e vou começar a vender call, né, fora do dinheiro. E se o papel, quando chegar lá em fevereiro, ele ainda continuar aqui, né, abaixo do strike que eu estou comprado, né, aí já pensando lá no futuro, né, que eu estou comprado aqui no 14,02. Se o ativo estiver aqui nessas regiões de baixo, né, eu vou poder vender o ativo a 14,02 ou até mesmo antes, né, se essa opção aqui se valorizar muito e tiver valor extrínseco, né, aí eu posso encerrar a operação, né, vender o papel, vender o papel e vender essas puts, né, que elas vão pagar aí, né, o prejuízo da ação e começar lá do zero de novo a operação, tá? Então, assim, não é ideia de trade, não é nada disso,
É só mesmo que eu quis fazer algo que fosse diferente do que geralmente a gente vê, que seria comprar, né, uma put dentro do dinheiro, e aí você vai ter que pagar mais. Aqui não tá, essas aqui não tem preço, essa aqui teria ali, mas foi negociado dia 20 do 4. Porque nessa put mais dentro do dinheiro, né, você paga um valor mais alto. E aí eu quis fazer algo no qual o risco ficaria para depois, né? Aqui você já entra com o risco de perder esse 1,12. Eu preferi postergar o risco e deixar para se realmente acontecesse de o ativo cair, né? Aqui o que eu estou fazendo, eu tenho o risco se o ativo cair. Aqui você tem o risco se o ativo subir, né? Então é meio que escolher o risco que você quer ter.